Olá pessoal, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vindo você também, minha querida amiga aluna. Vamos analisar agora o nosso edital do INSS. O edital da prova do INSS, fazer uma análise rápida, já que essa é a nossa primeira aula aqui no curso de informática do soinss.com.br. Esse curso, como você já viu, também faz parte do módulo teórico completo e do módulo de exercícios. Então, vamos dar uma olhadinha agora no edital. O que é que o edital traz para você? Que tipo de novidades ou o que é que exatamente você vai precisar entender do edital? O primeiro tópico do edital fala sobre conceitos de internet e intranet. É um assunto que em toda prova do CESP-UNB você vai encontrar. Claro, a gente hoje trabalha com a internet, a gente vivencia a internet. E os conceitos da intranet ou de intranet são semelhantes aos conceitos de internet. Então, se você estuda um, basicamente você estuda o outro, guardando-se algumas devidas proporções, ok? O segundo tópico fala sobre conceitos básicos de informática. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas e blá 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 de informática. Eu não acredito numa questão própria sobre isso. Eu acredito que esse tópico foi colocado aí para o caso de conceitos iniciais de informática serem cobrados como parte de um conteúdo maior. Imagina uma questão de internet que mencione bits e bytes. Bits por segundo, bytes por segundo. Ora, bits e bytes são conceitos que se aprendem nos conceitos iniciais de informática. Seriam assuntos que estariam incluídos nesse tópico que está aí. Então, eu não acredito numa questão cujo cerne, cujo centro do seu assunto, do seu conteúdo, seja esse tópico 2. Mas eu acredito que esse tópico 2 precisa ser mencionado no edital, porque muitas questões só poderiam ser construídas de outros assuntos se ele deixasse claro conceitos básicos. Nós vamos ver dentro de conceitos básicos aquilo que eu acredito que pode vir a ser mencionado para você, certo? Mas a gente vai ver conceitos básicos de informática no curso com certeza. LibreOffice, conceitos e modos de utilização de programas para texto, para planilha e para apresentações, utilizando-se a suíte de escritório LibreOffice. Olha só, a suíte de escritório LibreOffice traz como programa de texto o Writer, programa de planilha o Calc, programa de apresentação o Impress. Dos três, eu acredito que o Impress você pode deixar para lá, você não precisa nem estudar, mas a gente vai ver num vídeo posterior a respeito disso. Você não precisa estudar o Impress, ok? Quanto de cada questão eu acho que cairia? O que vem agora é um prognóstico. Pode ser que eu erre, claro, né? Evidentemente, pode ser que eu erre, mas a gente vai preparar-se para mais ou menos o seguinte: 2 questões de conceitos de internet e intranet, 4 questões, de 3 a 4 questões de LibreOffice, dos programas de texto, escritório, planilha e apresentação do LibreOffice, umas 3 a 4 questões, ok? Então, de todos os assuntos que eu vislumbro no edital, o LibreOffice, sem dúvida, é aquele que eu acredito que venha no maior número de questões, portanto, é aquele que eu acredito que seja o mais valioso para você, tá? Continuando a análise do edital, conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10. É um assunto, muita gente espantou-se com a presença do Windows 10. Eu vou logo avisando que não é para tanto. Eu vou logo avisando que nem precisa você instalar o Windows 10 no seu computador, tá? Não precisa mudar a sua vida. Se você usa o Windows 7 no seu computador, beleza. Então mantenha o Windows 7 no seu computador. Se você usa o Windows 8 e quer trocar pelo Windows 10, se o seu computador afirma que pode ser trocado, beleza, pode trocar. Mas não vá tentar fazer ou tentar mudar a sua vida porque o Windows 10 é um assunto novo. Não vá por aí, certo? Depois eu explico por quê. Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. Programas de navegação, programas de correio eletrônico é um complemento de internet. Esse tópico 5 poderia muito bem estar incluído dentro do tópico 1, certo? Só que o tópico 1 é conceitos de internet, intranet, entra protocolos, entra uma série de coisas. E finalmente, noções básicas de segurança e proteção, vírus, worms e derivados. Olha só, se a gente levar em consideração que os 2 pontos colocados depois da palavra proteção dizem que o que vem depois dele é exatamente o que a gente precisa estudar, especificando as noções básicas de segurança, então a gente tem um assunto que pode ser ministrado em menos de 1 hora, certo? Então, é um conceito, vírus, worms e derivados são conceitos muito simples, certo? E derivados de vírus e de worms são poucos, na verdade nenhum, certo? Então, existem outros termos que não são nem vírus nem worms, e eu vou, na hora de mostrar isso no curso para vocês, eu vou mostrar. Claro que eu vou mostrar esses termos
e vou dizer bem claro, se ele cair na prova, está fora do edital, porque não são derivados, mas você já vai pelo menos poder responder. Ok? Então, quantas questões de cada? Eu acredito uma questão para conceitos de Windows 7 e 10, uma questão, certo? No máximo duas, uma sobre o Windows 7 e uma sobre o Windows 10, sendo que a pergunta sobre o Windows 7 deveria ser uma pergunta genérica, sobre copiar e colar e mover arquivos, que não mudou nada entre um e outro, certo? Sobre programas de correio eletrônico e navegadores, eu acho que duas questões, e duas questões só sobre navegadores, sem nenhum programa de correio eletrônico sendo perguntado, certo? Eu acredito. A não ser conceitos sobre esse programa, sobre colocar no cópia oculta, colocar no CC, no par, essas coisas, que são tranquilos também. E eu acredito uma questão sobre noções básicas de segurança e proteção, vírus, worms e derivados. Um detalhe, isso dá mais ou menos 10 questões. 10 assertivas de certo e errado na sua prova. Então eu acho que você vai enfrentar no seu edital entre 8 e 12 questões. Botei a média 10 aí, mas entre 8 e 12 itens de falso verdadeiro é o que você vai enfrentar na questão do INSS, ok? Aí vem um detalhe. Saber o assunto, você sabe ou vai passar a saber. Vai passar a ficar afiado no assunto, certo? Mas você tem a manha nessa prova? Você tem exatamente o macete para fazer essa prova? Bom, o macete e a manha para fazer essa prova, a gente vai deixar para ver no próximo vídeo, ok? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até lá.